Que alegria! Mais uma vez estamos no Espiritualidade na Ação. Pessoas de várias tendências religiosas são convidadas nesse programa para debater como construirmos um mundo melhor a partir de nossa fé, a partir de nossa realidade espiritual. Hoje o convidado é um militante convicto, o homem autor da Lei da Ficha Limpa, que melhorou muito o Brasil, Dr. Marlon, e ele é espírita, um espírita convicto e vive a sua fé a partir desta proposta. E nós sabemos que a espiritualidade de cada um de nós só é eficiente diante de Deus se nós a colocamos a serviço de um mundo melhor. Então, portanto, a temática de hoje é bets, jogos de azar, em que as bets gera um atentado à espiritualidade. Para a gente trabalhar esse tema, vamos ver um texto bíblico que nos ajuda a refletir esta questão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Portanto, você, eu, todos nós, não podemos servir a dois senhores. Vamos ver o dinheiro como um atentado ao serviço ao reino de Deus. Lembrando a vocês que nós estamos aqui sendo transmitido pela TV canal 23.1 em Porto Alegre e a TV Sobradinho, canal 45.1. Um abraço para todos os seguidores, participantes dessas duas televisões e demais entidades, projetos que transmitem via ICL esse programa. E você, participante do ICL, dê seu like aí, faça com que aumente o número de pessoas participando agora ao vivo e também depois disponível no YouTube, participando desse debate de maneira muito sincera e esclarecedora para o bem da sociedade que você participa. O convidado de hoje é o Dr. Marlon. Dr. Marlon é um guerreiro dessa causa. Ele está aqui, portanto, advogado, doutor em Sociologia Jurídica e Instituições Políticas pela Universidade de Zaragoza, na Espanha. É graduado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, nosso querido Nordeste. Foi juiz de Direito por 20 anos e também vencedor do Prêmio Novare por sua atuação em favor da ética na política. Foi selecionado pela Universidade de Stanford para Estados Unidos para o Draper Hughes Summer, voltado à formação de lideranças em democracia e Estado de Direito, e, lógico, também desenvolvimento. Atualmente dedica-se à advocacia em causas de interesse coletivo, com ênfase em justiça ambiental, direito das comunidades quilombolas, direito da comunidade negra e responsabilidade corporativa. Doutor Marlon, meu irmão, dê sua saudação ao povo. Olá, meus cumprimentos a todos e todas que nos assistem. Obrigado, Frei Davi, pelo convite para estar aqui no Espiritualidade na Ação. Estou aqui para ajudar. Doutor Marlon, bets é ou não um atentado à espiritualidade individual e coletiva? É um grave atentado e agora que as bets estão oficialmente aí já há algum tempo, expressamente autorizadas, é possível ter números e nós já temos dados do que está acontecendo com o país. Não se posicionar diante disso, das informações que nós temos, é um crime, e eu considero também no âmbito da espiritualidade não falar sobre isso, porque, veja bem, as bets chegaram ao Brasil já há muitos anos de maneira clandestina e ilegal, através de sites de toda a parte do mundo que podiam ser acessados livremente aqui. A partir de 2018, elas foram expressamente aceitas. Mas uma regulamentação minimamente digna desse nome veio só em 2023,
com a Lei 14.790. E nada foi resolvido. Nós estamos vendo um quadro em que eu não chamo nem de vítimas, eu chamo de alvos. Os alvos das bets são as pessoas hipervulneráveis, os hipossuficientes. E nós vemos que, segundo dados de pesquisa, 72% das pessoas que realizam apostas são negros ou indígenas. São todas pessoas periféricas, o grosso, o volume é de pessoas pobres. E para acrescentar um dado que em si mesmo é estarrecedor, em agosto de 2024, um estudo do Banco Central, estudo especial número 119/2024 do Banco Central, revelou que só em agosto de 2024, 3 bilhões de reais foram usados em apostas realizadas por pessoas que fazem parte do Bolsa Família. Então, eles escolheram alvos que são as pessoas menos favorecidas. Marlon, vamos ver algumas manchetes agora que traz à tona esse problema das bets. Doméstica que estava desaparecida tem dívidas de até 15 mil por causa de apostas em jogos online, diz marido. Isso é gravíssimo, ou seja, as pessoas sendo vítimas, facada, mulher tenta matar a filha por vício em jogo de tigrinho. Isso tudo é consequência de uma realidade que está aí. E aí está vendo outras manchetes. Na sua visão, o que faz as pessoas caírem nessas armadilhas das bets? Eu acho que é justamente a insegurança alimentar, a falta de acesso aos serviços mais elementares e faz com que essas pessoas atuem no nível do desespero. Mas isso é estimulado conscientemente por essas empresas ao estabelecer sistemas de apostas que induzem comportamento. Por exemplo, quando nós vamos comparar com a loteria esportiva, que nós sempre tivemos aqui no Brasil, você tem que ir, não existe nenhum chamado lúdico especial, não existe nenhuma apresentação especial quando alguém joga. Nesses jogos de cotas fixas, vamos ver lá, por exemplo, o jogo do Tigrinho, ele tem um apelo infantil com o nome dele, ele usa música, sons, quando a pessoa ganha qualquer bobagem, vem toda uma festa lúdica, que todo mundo sabe, isso está bem estudado pela psicologia, como fatores que criam dependência, da mesma maneira como as drogas. Muito bom. Já está entre nós a vereadora Keiti Lima, ela também, Marlon, é uma das pessoas que foi convidada para entrevistar você. A Keiti Lima, ela é de Recife, então tem um toque nordestino querido. A Keiti Lima é vereadora eleita em São Paulo, olha só, uma pessoa de periferia eleita em São Paulo pelo PSOL. Oi, Frei, boa tarde, Marlon. Eu acho que é um tema que a gente precisa discutir cada vez mais, né? Eu estava aqui, faz um tempo que eu venho, eu acho que toda pessoa que luta contra a desigualdade sabe o quanto isso tem acabado com famílias, né? E aí também, como a gente está falando sobre espiritualidade, na palavra de Deus lá em Malaquias, né? Ela é muito dura com os enganadores, né? Ela chama, a palavra de Deus chama de maldito aqueles que enganam. E com essa pergunta para o Marlon, Keiti? Eu acho que é muito nessa direção, acho que como aqui é espiritualidade em ação, como que a gente também pode colocar a serviço da espiritualidade, principalmente na luta contra isso, né? Porque lutar contra isso também é honrar Cristo, né? Também sobre amar o próximo. O que ele acha que a gente consegue fazer como sociedade a partir da espiritualidade? Keiti, prazer, uma honra falar contigo. Inclusive, eu espero que a bancada do pessoal cresça um pouco mais em breve. Eu sou um dos advogados da ação que movida contra o Progressistas e a Janaína Pascoal, em virtude de fraude à cota de gênero. E eu acredito que, sendo bem sucedida a ação, estamos muito otimistas, já tem até um parecer do Ministério Público nesse sentido, a bancada do pessoal vai aumentar em mais uma pessoa aí no grupo de vocês. Sim. E eu quero dizer que, sim, a luta que faz
é a base do que nós podemos fazer, transplantar do mundo da dimensão espiritual para o mundo da prática. É a luta que faz isso, e nós estamos fazendo isso de diversas maneiras. A Educafro e o Centro de Direitos Humanos Padre Ezequiel Ramin, desde mais de quase 2 anos, já estamos na justiça contra as BETs em virtude do envolvimento de crianças e adolescentes. Semana passada, entramos com outra ação, agora, para pedir a devolução, Kate, a devolução do dinheiro do Bolsa Família que essas empresas usurparam, enganando pessoas hipervulneráveis. Nós queremos que o dinheiro seja devolvido para o Ministério do Desenvolvimento Social, para reprogramar a política, especialmente naquelas famílias do CadÚnico, dessa vez com cuidados para que isso não volte para as BETs. Então, entramos com essa outra ação também. Hoje mesmo estamos protocolando outra, mas ainda os dados são um pouco surpresa, porque eu não posso falar disso ainda neste momento, porque estamos tomando ainda as últimas cautelas, mas vamos entrar com uma terceira ação civil pública contra BETs. Então, é uma iniciativa das organizações da sociedade civil, no caso, a Educafro, e dessa última ação contra as BETs, também do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente daqui de São Paulo. Então, uma última coisa que eu queria dizer sobre isso é que eu quero aproveitar essa deixa do tema da espiritualidade para pedir e para perguntar por que as igrejas não estão empenhadas em pura e simplesmente proibir essa prática. Porque, para mim, as BETs não deveriam existir. Nenhum jogo de azar deveria ser tolerado. Eu acho que as igrejas precisam falar de maneira mais veemente. Inclusive, eu vejo pessoas de alas que, entre aspas, dizem defender a família e os costumes, e nada estão falando sobre os jogos de azar. Então, eu queria aproveitar para chamar e fazer esse desafio e dizer que nós deveríamos, sim, abrir uma grande frente da sociedade civil e das igrejas pelo banimento das BETs no Brasil. Muito bom, Marlon. Marlon, olha só. A China, em 2016, baniu todas as BETs da China. O Brasil, estranhamente, o nosso querido irmão Haddad, homem de esquerda, ele está fazendo das BETs um instrumento para o governo arrecadar mais dinheiro. É um atentado do Haddad aos pobres, porque esse dinheiro não vem dos ricos, vem dos pobres. Isso me preocupa muito, Marlon. A segunda coisa, Marlon, para nossa alegria, vemos influenciadores como o Braulio Bessa, a Simone Mendes, entre outras e outros, se negarem a fazer comercial a favor das BETs. O que fazer para gerar uma nota aberta para todos os influenciadores, inclusive Vini Júnior? Me senti humilhado quando eu vi Vini Júnior fazer propaganda ostensiva a favor das BETs. Então, o que fazer, na sua opinião, para convencer os artistas, além de não fazer propaganda das BETs, pegar todo o dinheiro que recebeu e investir para recuperar os pobres? Ô, Frei, eu posso engaixar também uma pergunta que eu acho que o Marlon ele traz uma coisa que é muito importante. Em outubro do ano passado, saiu uma pesquisa que 29% dos evangélicos já apostaram na BET e 22% de católicos também, 22% dos católicos também. E aí eu acho que se ele acha que são caminhos diferentes para convencer os artistas e os pastores e os padres, todo mundo, para entrar nessa luta que é nossa, ou se é o mesmo caminho. Eu sempre gostei, Kate, dessa ideia, que é uma ideia bastante em voga nas organizações da sociedade civil, nos movimentos progressistas, que é da articulação em rede. A lei da ficha limpa mesmo, nós conquistamos, inclusive com grande ajuda do PSOL, na Câmara dos Deputados, porque nós conseguimos formar uma grande rede de organizações da sociedade civil e também de igrejas. Na lei da ficha limpa, a Igreja Católica teve um papel absolutamente predominante, preponderante, mas muitas igrejas ajudaram, inclusive a Aliança
cristã evangélica, participo ativamente, com pastores do Brasil inteiro ajudando. E eu vejo que reunir todo mundo num movimento só, claro que tudo tem um ponto de partida, mas começar um movimento com a participação de todos os que têm capacidade de influência é fundamental. Eu estava estudando na semana passada sobre aquela teoria de Overton. E ele dizia o seguinte, que algo que era antes absolutamente impossível, com o tempo e com a perseverança, ela vai se tornando, em vez de impossível, apenas radical, depois passa a ser tolerado e depois se transforma em política pública. É isso que nós temos que fazer. Hoje parece impossível vencermos as bets, mas se nós começarmos esse processo agora, nós vamos começar a fazer com que nossa luta, que parece impossível de vencer, em breve seja vista como muito difícil, não mais impossível, e depois como possível, e depois nós venceremos. Foi assim que nós fizemos com a lei da ficha limpa. E eu espero que esse programa de hoje, Espiritualidade na Ação, sobre bets, é ou não um atentado à espiritualidade, ele consiga despertar a sociedade para esse problema. Eu quero partilhar com você, Marlon, você, Kate, que estamos... o ICL está nos últimos dias para garantir a todo mundo que quer ter acesso ao replay do documentário que está gerando uma polêmica no Brasil, que é O Império Malafaia. Este documentário está com altíssima audiência, está sendo comentado. Malafaia já prometeu abrir 3 processos contra o ICL, mas o ICL está muito convicto que a equipe técnica que fez a pesquisa desse documentário é de altíssimo nível e todos os documentos estão bem fundamentados. Depois do sucesso absoluto do podcast, ouvido por mais de 1 milhão de pessoas, foi lançado um documentário que já foi ao ar, né? Acesse o link aqui abaixo para você poder ver esse documentário. Eu acho que ninguém no Brasil que é uma pessoa do bem não pode se dar o direito de não assistir o documentário O Império Malafaia. Portanto, estamos esperançosos de que consigamos ter uma contágio em toda a nação e assim parar com essa coisa tão ruim que são as igrejas que surgem para catar dinheiro do povo, agindo tão ruim como as bets. O Império Malafaia é um documentário que, portanto, você não vai se omitir de assistir. Então, Kate, faz a sua próxima pergunta, Kate. Perfeito. Marlon, um dos fatores que, obviamente, que está contribuindo muito para isso são os grandes influenciadores, né? Que, inclusive, recebem dinheiro para fazer isso. Tem muitas pessoas que estão comparando, inclusive, as propagandas da Bet quando, antigamente, na TV aberta se fazia propaganda do cigarro, né? Que era divulgado. Queria saber sua opinião sobre o que você acha sobre regulamentar, ou se você acha que a gente precisa coibir mesmo, assim. Se o caminho é regulamentar minimamente, ou se a gente precisa caminhar, não para regulamentar, mas para coibir e para proibir esse tipo de propaganda, assim. Eu defendo abertamente a proibição pura e simples das bets. Enquanto não conquistamos isso, podemos, Kate, buscar, pelo menos, minorar um pouco os impactos sobre a vida das pessoas. A propaganda é uma delas. Proibir propaganda, igual se faz com cigarro. Isso é fundamental. Não dá para ter propaganda de bet no estádio de futebol nem na camisa do time, porque são as crianças e adolescentes que mais se ligam nos esportes. Então você está fazendo com que crianças de tenra idade, que são ali fixadas no time, do coração dali da sua família, dos seus pais, vão crescendo com aquela ideia de que está diante de algo normal. Proibir a publicidade, especialmente nesses meios de amplo acesso ao público e de crianças e adolescentes, é também acabar com a possibilidade de uso dos recursos do Bolsa Família, dos benefícios de prestação continuada. Tecnicamente isso é possível, nós estamos apontando isso numa ação que a Educafro e o Centro de Direitos da Criança e do Adolescente propôs semana passada. Estamos apontando qual é a solução técnica para isso. Dá para proibir o CPF
de quem tem Bolsa Família de cadastrar. Isso eles não fazem porque não querem. E também e outras medidas assim. Mas eu acho que isso é tático. Mas a estratégia tem que ser eliminar as bets do Brasil. Ô Marlon, veja só, o presidente do PL, o Ciro Nogueira, partido PL, é o partido do Bolsonaro, ele foi passear no avião do dono de uma das poderosas bets. A consequência disso foi que deputados que querem ver ética da política pediram a proibição dele participar da CPI das bets. Pediram a proibição dele participar da CPI das bets. Como você está vendo isso? Bom, é lógico que tem um conflito de interesse e, lamentavelmente, é lógico que tem uma aproximação perigosa do jogo de azar e o parlamento. Não é de agora, tem até proposta de liberar cassino no Brasil. Então, esse capital gigantesco que seduz aqueles que precisam de dinheiro para ganhar, porque não tem voto próprio, precisam comprar lideranças, é evidente, está colocado aí, e é mais um motivo para nós deixarmos as lanternas acesas aí, acendemos a luz vermelha para essa prática que é abjeta, totalmente reprovável e continuo, sempre defenderei, tem que ser proibida pura e simplesmente no Brasil. Kate, você sabia que a Educafro e outras entidades, tanto como advogado doutor Marlon, abrimos uma ação civil pública por danos coletivos da BET à sociedade. Como você, como advogado, está vendo isso? E Marlon, você podia explicar um pouquinho sobre essa ação civil pública? Está distribuída para a 13ª Vara Federal aqui de São Paulo e nós temos grande esperança de que haja uma decisão liminar nos próximos dias. O processo está, como se diz no linguajar jurídico, está concluído, ou seja, ele está nas mãos do juiz para a tomada de decisão. Eu já despachei pessoalmente como magistrado da causa e estamos tentando sensibilizar o judiciário para adotar essas medidas o quanto antes. A gente precisa seguir esse caminho porque a gente precisa... que bom que ainda tem muitos movimentos sociais, muitas organizações responsáveis, né? Porque também uma das coisas que me preocupa, eu queria até dialogar um pouquinho com o Marlon sobre isso, eu sei que o tempo dele está curtinho, que é como que isso também afeta diretamente o comportamento, né? A gente está falando sobre um vício, sobre uma dependência, como que ele acha que a saúde pública, né, deve atuar, já que a gente está quase falando de uma epidemia silenciosa, né? Perfeito, Kate. Inclusive, é sempre bom lembrar que a gente de jeito nenhum está culpando, né, nem demonizando o comportamento de pessoas hipervulneráveis. É como nós estamos falando, eles são alvos. Quem faz isso sabe o que vai obter, e faz isso com base em conhecimento, pesquisa, dispõe de dados e sabem onde estão indo arrancar esse dinheiro dos mais pobres. Então, realmente, nós estamos falando do universo das vítimas. E essa questão da saúde pública é fundamental, por quê? Porque quem vai custear depois isso somos nós. É o SUS. Então, são pessoas que estão chegando, precisando de serviços de terapia, precisando de serviços de acompanhamento psiquiátrico, precisando de toda sorte de serviços médicos, empurrados por essas empresas que só têm lucro e não têm responsabilidade alguma. Isso é absolutamente incrível o que está acontecendo. Na semana passada, eu fui procurado por uma pessoa que me fez um relato, eu até compartilhei isso com o Frei Davi, no meu LinkedIn. Ele relatou que começou a jogar há pouco mais de um ano, ele já perdeu a família, já perdeu o trabalho, não conseguiu mais pagar suas contas, perdeu os amigos, e quando ele estava no auge do vício, que ele não tinha mais de onde conseguir dinheiro, que ele chegou a pegar dinheiro emprestado com amigos para continuar jogando, vendeu o carro dele. Hoje tem uma dívida de 80 mil reais, uma pessoa que é extremamente pobre. E ele me disse que quando estava sem conseguir jogar, porque não tinha mais de onde tirar, a empresa de bet chegou para ele e fez a seguinte oferta: traga mais gente que nós lhe daremos crédito para você jogar. E ele fez isso.
E aí ele conseguiu acumular pessoas, ele ia convencendo as pessoas a jogarem em troca de ele ganhar crédito para jogar. Então, isso é o quê? É exatamente a mesma conduta do tráfico, com pessoas dependentes. É a mesma coisa, eles sabem o que estão fazendo. Além de ser um negócio perfeito para a lavagem de dinheiro, né, Marlon? É perfeito. É a melhor máquina de lavagem de dinheiro, com a possibilidade dela sair imediatamente do país, porque todas essas empresas têm conexões com empresas em paraísos fiscais. Malta é a mais famosa delas, mas tem outros países também que são paraísos fiscais, e sempre essas bets têm sede nesses outros países. E apenas uma sede aqui de H, por conta da exigência da legislação brasileira. São todas multinacionais. Muito bom saber que estamos batendo em situações que só mostra o amor que nós temos por um Brasil melhor, a dedicação nossa em ter um Brasil melhor. Espiritualidade de nação é isso. Então você que está assistindo o programa, dê seu like. Vamos fazer com que mais pessoas se envolvam nesse fantástico debate. O nosso horário está estourado. Eu peço então ao Marlon para fazer sua mensagem final, dar suas redes sociais. Em seguida, Kate. Então, é só agradecer mais uma vez e deixar essa ideia no ar aí. Nós precisamos combater as bets como uma grande prioridade do Brasil. A Kate falou de uma epidemia silenciosa. Mas por que ela é silenciosa? Porque as vítimas, as pessoas que estão sofrendo as consequências dessa epidemia, são incapazes de verbalizar a sua dor nos grandes canais. Enquanto grandes influenciadores chamam milhões de pessoas para jogar por dia, cada uma dessas vítimas não tem capacidade de se fazer ouvir. Mas essa epidemia é ao mesmo tempo silenciosa e continental, atingindo uma população, números multitudinários. E nós precisamos nos contrapor a isso, porque sobra para todas essas famílias, sobra para essas pessoas, para suas famílias, e sobra para a sociedade que perde a capacidade criativa e elaborativa dessas pessoas, que vão sendo anuladas pelas dívidas de jogos, e também sobra até para os cofres públicos que precisam depois acolher no SUS essas pessoas para tratamento aí, as centenas de milhares ou quem sabe quantas. Kate, sua mensagem final, suas redes sociais? Tá, Frei, assim como está escrito lá no livro de Malaquias, que maldito seja o enganador, maldito as pessoas que estão divulgando isso, porque estão destruindo vidas e famílias. Então, minha mensagem final é convidar todo mundo que segue pessoas que fazem essa divulgação a parar de seguir, a denunciar e a entrar junto nessa luta, porque isso está destruindo vidas. A gente está falando sobre vidas. Eu quero ler mais um texto bíblico conclusivo desse nosso encontro de hoje, que acho importante, que a espiritualidade é trazer a palavra de Deus para nos fortalecer, para fazer com que a gente seja mais energia para construir um mundo melhor. Em Provérbios 13, 11, assim diz: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Provérbios 13, 11. E agora a bênção final que vamos dar a todos vocês. Senhor Deus, como é bom, Pai querido, ter uma entidade como o ICL e todas as filiadas que retransmitem este programa trabalhando temas tão delicados como este. Pai, bets é o maior roubo já oficializado. E é um roubo que envolve artista, envolve a CBF, envolve time de futebol. É um roubo que as entidades não querem perceber os seus problemas. Esse problema está bem presente, Pai, nesse processo todo de roubo do pobre, dos mais quebrados. É da Bolsa Família, é do pé de meia que o roubo está acontecendo. Pai querido, dê à sua sociedade brasileira vigor, garra, determinação, coragem para denunciar e combater as bets. E alerte, Pai querido, o presidente Lula. Alerte, Pai querido, o ministro Haddad, para não fazer essa maldade de querer ganhar impostos
a partir da miséria dos pobres. Haddad, por favor, Haddad, não faça isso. Lula, você não é do povo? Não faça essa maldade. Nós temos plena consciência e podemos te provar que os impostos que vêm da Bet é sangue, é dor, é muita energia maldosa daqueles que tramam mal contra o povo. E aí eu peço a todo mundo que quer melhorar essa realidade e combater as bets, e como a China bania as bets no Brasil, eu peço a Deus Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau. A repercussão foi tanta que o ICL decidiu liberar o replay do documentário Império Malafaia, que a gente exibiu aqui. Se você perdeu a estreia ou quer rever com atenção cada detalhe dessa investigação sobre dinheiro, fé e poder, a hora é agora.